né? Vocês estão assistindo às aulas? Ou não? Às vezes eu tô fazendo exercício, aí vem aquela dúvida, eu vou lá e corro na aula. Ah, então tá jóia, então. Então você tá servindo para alguma coisa, então, né? Então tá bom. Nossa, tá ajudando demais. Então vamos lá, então. Queridos, pois é, eu fico numa dúvida, assim, quando tá gravando, se eu posso chamar de queridos catarrentos, né? Aí eu tenho que fazer uma médiazinha, né? Tem que chamar de queridos alunos. Queridos alunos, vamos lá. Deixa eu apagar a câmera aqui, depois eu corto isso aí. Nós vamos agora, pessoal, entrar aqui na parte de diluição de soluções. Então, na aula anterior, o que a gente aprendeu a fazer? Preparar soluções. A gente viu como é que é o preparo de soluções, a gente viu como é que é a, as relações de massa, volume, as expressões mais usadas, né, de relação de soluções. Agora nós vamos aprender a fazer o quê? Diluir a nossa solução. O que seria diluir a nossa solução? Olha, o preparo de solução, né? Se a gente pegar uma solução aí do nosso dia a dia em casa aí, a gente prepara ela de uma maneira muito simples. Você pega uma substância aqui sólida, coloca aí num recipiente e prepara a solução. Se você deixar com um pouquinho de água, você vai ter uma solução o quê? Muito concentrada. Aí, você fez o suco, a sua mãe pediu lá, falou, meu filho, faz um suquinho para a gente tomar, para a gente almoçar ou para jantar. Aí você vai lá, no rótulo tá lá que você tem que fazer para ficar gostoso, tem que ser 1 litro de água, você vai lá e coloca 200 ml lá no coisa. Aí fala, mãe, então meu suco tá pronto. A sua mãe vai lá e dilui essa solução. Porque a concentração aí não é a concentração ideal. Você vai ter que diluir ela. Você vai lá e coloca o quê? Mais água, acrescenta água. Então, o processo de diluição é isso. Acrescentar mais solvente. Então, toda vez que você tem uma solução que tem uma concentração maior, você pode adicionar solvente e produzir uma concentração menor. Então, olha, lembra? A concentração, né, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quando você faz a diluição, você vai ter a mesma massa do soluto, agora dividido por um número maior. Então vai ficar mais diluído. E aí você vai preparar a sua solução. A minha sogra é danada para fazer esse negócio aqui, porque ela dilui aqui, ela faz o suco aqui cheio de açúcar, no caso dela, né? Sobra um monte de açúcar aqui no fundo. Fica uma solução saturada com corpo de fundo. E aí, para não perder, jogar o suco fora, o que eu faço? Eu pego lá o que ela fez, 1 litro de suco, né? Com aquele monte de açúcar no fundo, eu pego, coloco mais uns 2 pacotinhos de suco, pego uma recipiente de 5 litros e faço a solução, refaço a solução aí. Aí, nesse caso, eu estou o quê? Diluindo o excesso de açúcar aí. Tá joia? Para falar mal da sogra, mas vamos lá. No processo de diluição, então, em qualquer uma das nossas expressões de concentração, qualquer expressão de concentração, eu tenho com o aumento do volume, em todos os casos eu aumento o volume, ou aumento a massa da solução, né? Porque eu estou colocando solvente, então eu vou aumentar o volume da solução ou a massa da solução. O volume e as número de mols e massa do soluto permanece constante, então eu vou ter que a concentração em massa, concentração molar, título em massa, título em volume, tudo vai o quê? Reduzir. Ô, professor, e a densidade? E a densidade? Aí fica uma reflexão. E a densidade? Porque a densidade eu mexo também na massa da solução. O que vai acontecer com a minha densidade? Aí depende muito. Se o seu solvente tiver uma densidade maior do que a densidade do seu soluto, a densidade vai aumentar. Se seu solvente tiver uma densidade menor do que a densidade do seu soluto, a densidade vai diminuir. Então, nesse caso aqui, por isso que a gente não coloca aquela relação de densidade. Porque apesar daquela relação lá, não cabe nessa análise aqui. Então, em todos os casos, com o aumento do volume, eu vou reduzir as expressões, os valores das concentrações, tanto em massa, molar ou título. Beleza? Até aí, pessoal. Tá tranquilo?
Por enquanto, sim. Fácil, né? Tá vendo? Olha só, pessoal, uma coisa que vocês têm que começar a colocar na cabeça é o seguinte: a química não é uma coisa que é do laboratório, não é uma coisa que é do caderno ou do livro de química. A química é uma coisa que é da nossa vida. Então, olha, onde a gente buscou um exemplo de diluição? Lá na cozinha, no almoço nosso de cada dia. Lá está acontecendo esse processo de diluição, assim como acontece um monte de reação química. A gente tem que começar a tentar sair, tirar essa coisa nossa de conhecimento do livro, que o conhecimento de química está exatamente no livro, tem que ser só ali que a gente busca conhecimento, e começar a olhar para o mundo. Aí a gente vai começar a dar sentido a muita coisa que a gente vê nos livros que não faz o menor sentido para a gente hoje. Então a gente tem que começar a fazer isso. O livro é só uma referência. O ensino de ciências está na nossa vivência, no nosso dia a dia aí. Lembra sempre disso. Bom, vamos continuar então, nossa brincadeira, nossa peleja aqui. Então, pessoal, como é feito o processo de diluição lá no laboratório? Que, na verdade, a gente só pega um processo que acontece no nosso, desde a época lá que a gente fazia um suco, uma substância muito concentrada, para no laboratório. Então, desde a época lá que a vovó chegou mais visita, vamos colocar água no feijão. Então, você está fazendo uma diluição do feijão ali, o processo é o mesmo. O que a gente vai fazer? Quando a gente vai preparar uma solução, a gente prepara a solução daquele jeito que a gente falou lá. Ó, tem uma solução aqui de 2 mols em 1 litro de solução. Como é que você fez isso? Pega a massa referente a 2 mols de NaCl, coloca aqui e completa o volume para 1 litro, usando um balão volumétrico. Agora, para fazer diluição, como é que eu faço? Eu coleto uma alíquota, uma parte dessa minha solução. Aqui eu coletei de 5 ml. E aí você transfere isso para um balão e faz a diluição. Então, olha, como é que a gente faz? Pega esse volume aqui de 5 ml, transfere para esse balãozinho aqui. Eu vou ter 5 ml de solução aqui. E eu completo para 50 ml. Então, esse aqui, pessoal, é o desenho que eu estava tentando fazer lá, que não ficou legal, tá vendo? Esse aqui é o balão volumétrico. Quando eu pego esse balãozinho volumétrico aqui, eu tenho balão que tem valores fixos. Esse aqui é de 50, mas eu posso ter balão de 10, de 100, de 200, de 500, de 1.000, 2.000 e por aí vai. 2.000 ml, né? Essa pipeta aqui é uma pipeta que a gente chama de pipeta volumétrica. Eu coleto aqui o volume de 5 ml, transfiro aqui para um balão que eu quero fazer, qual eu quero fazer a diluição, coloco aqui dentro e depois eu vou completar com o mesmo solvente. Tem que ser com o mesmo solvente, para você produzir só uma diluição aí nesse processo. Quando você faz isso, nesse caso especificamente aqui, eu levei o volume que era de 5 para 50. Eu diluí 10 vezes. A minha concentração vai ficar o quê? 10 vezes menor. Então, a minha concentração que era 2 mols por litro, aqui vai ser quanto? 0,2 mol por litro. Essa vai ser a minha nova concentração de NaCl. Entenderam isso aí, pessoal? Bom, uma perguntinha que eu faço. A massa de NaCl que eu coletei aqui, depois que eu fiz a diluição, mudou? Não. É só lembrar aqui do exemplo aqui, ó. Quando eu pego o meu suco aqui, a massa que eu coloco aqui, olha, depois que eu faço a diluição, é a mesma massa. A massa que eu tenho de soluto aqui é a massa que veio aqui no pacotinho. Então, ó, quando eu pego isso aqui, olha, a massa que eu tenho aqui de NaCl é a mesma massa que eu coletei aqui. Ah, é a mesma massa que tem no frasco, professor? Não, é a massa que eu coletei, ó. Coletei ela e transferi para cá. Depois que eu faço a diluição, a massa é a mesma. O número de mols é o mesmo. Então, olha, para que serve isso? Para a gente escrever uma expressão de concentração. O número de mols não é concentração do soluto vezes o volume da solução? Ué, professor, de onde saiu isso? Olha, porque a concentração do soluto não é número de mols sobre volume, então o número de mols é concentração vezes volume.
o número de mols do soluto vezes o volume da solução. Ele não muda. Então, eu posso escrever que o número de mols do soluto aqui na pipeta é igual ao número de mols aqui no meu recipiente final. Vai ser igual. O que vai mudar? O volume da solução e, consequentemente, muda a concentração. Então, eu posso escrever que a concentração... Olha, professor, mudou a letrinha, mas eu falei que é a mesma letrinha, lembra? A concentração aqui vezes o volume aqui, que é o mesmo daqui, né? A concentração aqui é o mesmo, o volume não é o mesmo, mas a concentração é o mesmo, é igual a concentração final vezes o volume final. Então, nesse caso aqui, olha, a concentração inicial era quanto? 2 mol. Não vou escrever 2 mol por litro aqui não, pessoal. Vezes, qual foi o volume que eu coletei aqui? Não é os 1 litro aqui não, pessoal. É o que eu coletei. Foi quanto? 5 ml. Se a gente fizer isso certinho aqui, tinha que ser 5 vezes 10 a menos 3 litros. Mas vamos colocar assim por enquanto, que também dá certo. Depois eu explico isso aí melhor. É igual o quê? Concentração final, que eu quero, que eu vou colocar aqui na letrinha do jeito que eu gosto de novo, vezes o volume final. Foi quanto? 50. Isso é o processo de diluição, pessoal. Olha só, eu tenho uma incógnita, que é a concentração final, e eu tenho os valores aqui. Então, vai ser 2 vezes 5, 10. Só para fazer o cálculo aqui. A minha concentração final, então, vai ser 2 vezes 5, 10, dividido por 50. Que seria quanto? 0,2 mol por litro. Então, pessoal, essa é a relação que a gente usa sempre quando eu faço diluição. Preste atenção nisso aí, porque quando a gente estiver falando em titulação também vai ser essa mesma relação. Todo o princípio, de onde saiu isso? Da relação entre o número de mols do soluto inicial e do soluto final, que ele não muda. Vocês entenderam que ele não muda aí nesse processo de diluição? A única coisa que muda é o volume e a concentração? Se ele não muda, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso fazer essa relação aqui. Número de concentração inicial vezes volume inicial é igual concentração final vezes volume final. Sempre aplico essa relação e eu consigo fazer qualquer exercício de diluição. Qualquer exercício de diluição. Beleza? Ok. Tranquilos? Bom, tem alguma mensagem aí no bate-papo chat que chama com isso, né? Não, né? Agora estou começando a compreender. Aí dependendo, você tem que multiplicar de acordo com o tanto de moléculas que ele tem. Pessoal, eu acabo esquecendo de olhar aqui nesse negócio aqui de bate-papo aqui. Então vocês vão falando comigo aí. Se tiver alguma pergunta, alguém que tiver com o microfone aí vai falando, que a gente vai conversando, tá bom? Bom, aí é o seguinte, vamos continuar então, né? Todo mundo entendeu isso? Não tem segredo, né? Então, pessoal, vamos aplicar alguma coisinha que a gente aprendeu aqui. Professor, mas você coloca sempre exercício fácil. É porque não tem outro. Fazer o quê? Uma pessoa que não gosta de café forte resolveu transformar um café forte num café fraco. Esse termo forte e fraco está relacionado com o quê? Está relacionado com a concentração de cafeína dos componentes do café. O café forte tem uma concentração alta dos extratos, das coisas que são extraídas do café, da boa de café. Um café fraco tem uma concentração baixa desses extratos. A ideia de açúcar aí é a mesma coisa. Eu gosto de café doce, eu não gosto, eu gosto de café amargo. O café doce seria o café com uma concentração mais alta de açúcar. O café amargo seria um café com uma baixa concentração de açúcar. Bom, aí a pergunta, como é empregada essa técnica? Como é chamada nessa técnica empregada? Onde eu peguei um café forte e transformei em café fraco. Como é chamado isso aí, pessoal? Diluição. Diluição. Compare a concentração do soluto antes e depois. A concentração do soluto aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. E agora a pergunta, a quantidade de soluto
Aumentou ou diminuiu? Continua o mesmo. Continua o mesmo. Quando a gente era criança, o remédio que a gente tinha era dipirona. Dipirona. Mesma coisa. E aquele negócio era o seguinte, amargava igual não sei o quê. E a gente, para tomar aquele negócio, a minha mãe, né, ela pegava um pouquinho de água e pingava umas gotinhas daquele negócio ali. E aí todo mundo ficava, mas por que não coloca mais água? Não, você bebe a água depois. Olha só que coisa legal, né? Depois você pode beber a água junto com o remédio, não, senão ele não faz efeito. E a gente tomava esse remédio, né, e já achava que tinha que ser tomado assim, porque era assim que foi ensinado, né, e tinha que ser assim. E aí, quando você vai perceber, ó, a quantidade de remédio, a quantidade de medicamento que você toma, se está diluído ou se está concentrado, é a mesma. Então, a gente poderia ter sofrido menos na vida aí com a dipirona se a gente tivesse tomado aí um pouquinho mais diluída, não teria problema nenhum para nós, né? Mas a mamãe falava que tinha que tomar. Eu acho que era castigo também, porque boa parte das vezes que a gente passava mal é porque comeu goiaba verde demais, porque chupou manga demais, porque nadou em água contaminada e por aí vai, né? Mas vamos lá. Bom, exercício, questões para fixação. Esse exercício envolve a interpretação de modelos. A ilustração abaixo, né, representa 100 ml de uma solução aquosa de açúcar, né, que é a sacarose, né? E a ilustração aqui, ilustração A, e aqui a ilustração B. Representa o sistema após adição de 100 ml de água pura. Então você tem aqui 100 ml de uma solução, e aí você acrescentou aqui, o volume da solução ficou quanto aqui agora? 200. Por que 200, professor? Eu tinha 100. Acrescentei mais 100, ficou 200. Então, ó, eu diluí a minha solução, eu dobrei o volume da minha solução. Então, eu diluí pela metade. A minha concentração foi o quê? A metade. Se a concentração aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolinhas para 100 ml, aqui eu vou ter o quê? 7 bolinhas para 100 ml. Olha, nos modelos, as bolinhas representam de modo mais correto as moléculas do soluto ou do solvente? O que vocês acham? Absoluto. Soluto. Nossa, professor, quero ver se dá uma questão assim na prova, hein? A expressão diluído e concentrado só fazem sentido quando usadas para esclarecer a comparação entre soluções. Aplique esse termo às soluções da ilustração. Então, olha, quando eu falo em diluído e concentrado, eu tenho que ter uma referência, né? Então, o que é essa referência? Eu tenho que comparar com outra solução. Então, quando eu falo em diluído e concentrado, eu tenho que ter pelo menos duas soluções. Aí, nesse caso aqui, eu tenho uma solução mais concentrada do que a outra. Ou essa solução B é mais diluída do que a solução A. Só isso. Tranquilos? Sim. Bom, vamos mais um então. Um técnico tem 500 ml de uma solução de medicamento e precisa reduzir a concentração em mol por litro a 1/4 do valor. Como ele pode proceder? Olha, pessoal, que legal isso. Agora ele tem agora uma concentração inicial, ele tem um volume inicial e ele tem que reduzir isso a 1/4 do valor, a concentração. Então, o que eu vou descobrir aqui agora? Qual é o volume final da minha solução? Então, como é que eu faço isso? Vamos ver se está aqui. Lembrando, regra de diluição, está aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Bom, como é que a gente faz isso então? Só que a concentração final ela tem que ser 1/4 da concentração inicial. Está escrito aqui, ó. A concentração final tem que ser 1/4 da concentração inicial. Eu escrevi isso aqui. Então a gente vai. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a 1/4 da concentração inicial, que é a concentração final vezes volume. Vou cortar concentração inicial,
E eu vou ter que o volume inicial vai ser um quarto do volume final. Ou seja, o volume final vai ser 4 vezes o volume inicial. Qual é o volume inicial? 500 ml. Qual vai ser o volume final? 2 litros. 4 vezes 500, 2.000 ml. Ou seja, 2 litros de solução. Entender isso? Entender isso aí, pessoal? Ah, agora eu entendi. Eu tava aqui tentando entender, mas consegui entender agora. Tá, beleza. Tem alguma pergunta, algum questionamento que vocês querem fazer? Algum xingamento? Não chegou na fase dos xingamentos ainda não. Ainda não, né? É legal isso, né, pessoal? Isso aí, pessoal, o que vocês têm que fazer? Pegar alguns exercícios e começar resolvendo. Vocês têm um livro didático aí que eu passei, não tem? Aquele, ou não? Eu tenho o que a gente pegou, né? Pois é, pode pegar qualquer livro que fala de concentração, de solução, diluição e começa a fazer exercício. Depois que vocês aprenderem a fazer isso aí, vocês vão ver que, nossa, isso é muito gostoso, você entender, saber fazer isso aí. Você vendo as pessoas fazendo coisa errada depois lá e falando coisa errada, e você fala, ah, não é assim não, é desse jeito, né? É muito legal isso. Eu nunca fiz isso, mas é bom. Bom, deixa eu desligar aqui a gravação, que tá gravando, né? Interromper a gravação.